Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu acho engraçado que quando alguma notícia é ruim para o governo, como esse escândalo do INSS que bem ou mal causa um desgaste ao governo, sabe, isso viraliza de um jeito, sabe, que não se fala de outro assunto. A imprensa, a notícia, as pessoas falando, sabe, parece até uma cortina de fumaça, né, de tanto que falam de um assunto desse. Em contrapartida, notícias boas do governo, as pessoas mal dão atenção. Por exemplo, só essa semana teve duas notícias que me chamou muita atenção e que eu vejo as pessoas falando pouco. Primeiro foi a queda do dólar. O dólar está na casa de 5,60 mais ou menos, acho que é 64, 65, está oscilando nessa casa. Sendo que no ano passado, no final do ano passado, por uma especulação, o dólar teve uma subida que chegou a passar de R$6 e não se falava de outra coisa. Tinha deputados aí querendo até pedir o impeachment do Lula por causa da alta do dólar. Tinha uma página aí que é chamada não sei o que Liberdade, sabe? Mas essas páginas bolsonaristas, eu não vou saber o nome, Space Liberdade, alguma coisa assim, que na época eles chegaram a falar assim: Lula quebrou o Brasil, o Lula tem que ser empichado porque o dólar passou de 6. E vira e mexe ele faz manchete assim, tá? Que é bolsonarista, que nem a Revista Oeste. Eu digo, engraçado, né? O dólar passou de 6, fizeram aquele escândalo e tudo que é jornal colocava que a culpa é do Lula. Dólar subiu porque o Lula fica atacando o Campos Neto, ou porque ele ataca a política de juros, ou porque ele falou besteira, ou não sei o que, tudo era culpa do Lula. Aí o dólar começou a baixar, aí já não era mais culpa do Lula. A culpa era do Trump, com a política dele de tarifa, a culpa era do mercado, a culpa era da incerteza, não sei o que. O dólar baixou, já não é mais culpa do Lula. Engraçado, né? Poucos meses atrás estavam querendo até a cabeça do Lula por causa do dólar. E agora que o dólar está baixo, ninguém fala e nem associa essa queda ao Lula. Aí é complicado, né, pessoal? Quer dizer que o Lula só é responsável pelo dólar quando ele sobe. Quando cai, não. Aí é outro governo que é responsável. É o governo dos Estados Unidos. E a outra notícia que me chamou a atenção, que me levou a fazer esse vídeo, pessoal, foi a queda do diesel. A Petrobras anunciou mais uma redução aí do diesel, acho que é quase 3%, mas que soma desde que quando o presidente Lula assumiu uma queda de 27% no preço do diesel. No último ano do governo Bolsonaro, 2022, o diesel subiu tanto, mas subiu tanto, que os caminhoneiros não estavam conseguindo trabalhar direito, porque o frete não compensava. Tinha caminhoneiro com caminhão parado, porque ele às vezes ele ia fazer um frete, mas ele ia gastar tudo com o diesel, ele não ia ganhar quase nada para sustentar ele e sua família. Tinha caminhoneiros vendendo o caminhão, largando a profissão por causa do diesel. E teve vários casos assim na época do Bolsonaro. Eu lembro de um caminhoneiro da Bahia, que ele abasteceu um caminhão dele, que era grande, né? Acho que deu R$3.000 de diesel, se eu não estou enganado, que ele estava indo para o Mato Grosso. Ele falou, isso aqui não vai dar para chegar nem na metade do caminho. Daqui até o Mato Grosso eu ainda vou ter que abastecer mais 2 vezes. E para voltar também, vou ter que abastecer para retornar para a Bahia. Quanto que vai sobrar para mim do frete? Ele botou lá o valor de frete, acho que era R$14.000 mais ou menos. Mas vocês fazem as contas, abastecer 3 vezes para ir. Vamos colocar 2 para voltar, né? Porque fica um meio termo aí. 5 vezes, 3 vezes 5, 15. Ele ia gastar R$15.000 só de diesel, sendo que o frete dele era de R$14.000. Ele falou, vai sobrar o que para mim, meu filho? Me diga. O que eu vou botar em casa esse mês para minha família comer? Pegar uma carga, sair daqui da Bahia e até o Mato Grosso, ter que abastecer 3 vezes o caminhão, abastecer na volta. O que vai sobrar para mim? Vocês lembram disso? Aconteceu na época do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a criar um voucher, que era um vale diesel para ajudar os caminhoneiros, porque o Bolsonaro não sabia governar o Brasil e nem como baixar o preço do diesel. Na verdade, ele criou uma medida provisória que ferrou com os estados, que era para poder tirar o ICMS dos estados, para ver se o preço dos combustíveis baixava, que estava lá nas alturas os preços. A gasolina chegou a passar de R$10 em 2 estados, sendo um deles o Acre e o outro não lembro se é Rondônia, mas eu imagino que sim. Aí como ele não sabia o que fazer, ele botou a culpa nos governadores, sendo que o ICMS não tinha aumentado, estava o mesmo valor, que é só uma alíquota, mas ele retirou o ICMS dos estados e depois ainda teve que compensar os estados pela perda fiscal. Ou seja, ele literalmente fez o Brasil inteiro pagar, que é os nossos impostos, é claro, para poder baixar o preço da gasolina. A gente teve que pagar por isso, para ele tirar o ICMS e depois pegar o dinheiro dos nossos impostos e ter que repassar para os governadores. Olha que presidente imbecil. Ainda fez um voucher para os caminhoneiros para ajudar eles, acho que era de R$1.000 para ajudar no abastecimento, que não ajuda grande coisa, pessoal. Se um caminhoneiro vai cruzar uma distância maior, como esse que vai da Bahia para Mato Grosso, R$1.000 não dá para nada. Não dá nem para cruzar a Bahia, para falar a verdade. Quem está em Salvador com R$1.000 de diesel, não dá para sair do estado da Bahia. A não ser que vá para Sergipe, né, que é pertinho, mas para cruzar o estado, não dá. Então uma ajudinha meia boca que o Bolsonaro fez. Agora, desde que o Lula assumiu, ele acabou com aquele PPI, que era a Política de Paridade de Preço Internacional, que o Bolsonaro também era contra, ele falava em campanha que ia acabar com isso, mas ficou 4 anos no governo e não fez nada, só andando de motinha. Não fez nada, né? 4 anos andando de motinha. O Lula no primeiro ano já fez, acabou com o PPI.
E voltou o ICMS dos estados, e mesmo assim os combustíveis estão mais baratos do que na época do Bolsonaro. Aqui onde eu moro, a gasolina está na faixa de 5,40 onde eu moro. E o diesel não parou de baixar desde que o Lula assumiu. Desde a época que o presidente era o Jean Paul Prat da Petrobras, você lembra que quase toda semana baixava o diesel? E agora continua baixando, até porque teve uma queda também no barril de petróleo. Saiu a notícia essa semana, o preço do barril caiu. Então não só o diesel, mas a gasolina também logo vai ter mais uma quedinha, pessoal. E no que isso vai ajudar o Brasil? Ah, Ronaldo, eu não tenho caminhão. Não importa, quase tudo no Brasil é transportado por caminhão, principalmente alimentos. Quando você vai no mercado comprar um pacote de arroz, um óleo de soja, um feijão, alguma coisa, aquela mercadoria chegou até aquele mercado através de caminhoneiros, que usam diesel para abastecer seus caminhões. Então, quando há uma queda do diesel, a tendência é haver uma queda no frete. O caminhoneiro pode receber um frete mais barato, porque ele não vai precisar tanto para abastecer, e o mercado pode repassar o valor do produto mais barato para o consumidor final. Ah, o arroz eu paguei menos esse mês, então vamos colocar R$20 aí para o cliente. Mais ou menos assim, é um valor fictício, tá? Mas é mais ou menos assim. Então, com essa queda do diesel e dos combustíveis no geral, pode haver também uma queda da inflação dos alimentos, que é o que todo mundo está esperando, tá? Então, pouco a pouco os alimentos vão cair, e com a inflação toda caindo, pode haver também uma estagnação ou redução da taxa de juros, a taxa Selic, tá? E agora eu acho engraçado, né, que os caminhoneiros sempre apoiaram a direita, né, o Bolsonaro. Faziam greve, queriam parar o Brasil, desde a época da Dilma, você lembra disso? Vamos parar o Brasil todo. Depois no Bolsonaro, iam lá naquelas manifestações do Bolsonaro, até no 8 de janeiro, eu acho que foi um dia antes, teve uma passeata de caminhão lá em Brasília, de caminhoneiros. Viu com aquelas faixinhas do Brasil no caminhão, indo lá buzinar por causa do mito. Eu digo sério que os caminhoneiros também são tão burros que nem o agro? Que o agro, eu já falei que o agro é burro de querer o Bolsonaro no poder, sendo que o Bolsonaro vivia atacando a China, que é o maior comprador do agro. A China vivia cancelando compra do Brasil na época do Bolsonaro. Agora os caminhoneiros também, pessoal. Será que eles gostariam de ter de volta um presidente que o diesel subia toda semana? E o presidente não tinha uma política sequer para lidar com o preço de combustível? A solução do presidente era dar um vale voucher para cada um. Olha, tamo aí, R$1.000 para cada um. Eu tô ajudando vocês. Sendo que R$1.000 não dá para nada para abastecer, pessoal. Sério que eles gostariam mesmo de ter um presidente que nem o Bolsonaro? E o pior não é isso, ainda tem gente aí bolsonarista querendo greve de caminhoneiro. Ô caminhoneiro, vocês gostariam de voltar ao preço que estava o diesel na época do Bolsonaro? Vocês mal conseguiam abastecer um caminhão para trabalhar? Sério? Inclusive amanhã vai ter aquele carnagado lá em Brasília, né? Mais uma manifestação golpista lá de bolsonarista amanhã lá em Brasília. Será que caminhoneiro vai lá também? Sendo que caminhoneiro estava até largando a profissão na época do Bolsonaro, porque não conseguia trabalhar, o frete não compensava? Então fica a dica aí para quem é caminhoneiro, pessoal. Olha quem é que está reduzindo o preço dos combustíveis para dar condições de vocês trabalharem e levarem comida para suas famílias. Não é um mito. O mito só ia dar um voucherzinho de R$1.000 para cada um de vocês, ó, se virem. E isso não é política pública. Política pública é isso, é você, em vez de dar esmola para o trabalhador, é você dar condições para o trabalhador ganhar bem. Ou como a própria direita fala, né, não é você dar o peixe, é ensinar a pessoa a pescar. É a mesma coisa, em vez de dar um valezinho para cada caminhoneiro, o governo Lula tem uma política de preços que reduz o preço dos combustíveis na prática. Essa é a diferença, tá? E essa notícia está sendo pouco comentada, pessoal. Se eu fosse alguém do governo, pessoal, eles tinham que fazer vídeo pro TikTok, tinham que impulsionar, sabe, aquelas publicações pagas para impulsionar, para o brasileiro ver o que está acontecendo no Brasil. Para mostrar, ó, o dólar está caindo, diesel está caindo. Aliás, o Lula sempre quando governou o Brasil, os combustíveis tiveram preços baixos, sabiam disso? Sempre foi eficiente. Inclusive tem o risco de aumentar mais para frente, quando o barril do petróleo aumentar, tá? O governo já tem que ir preparando já uma artimanha para poder manter os preços confortáveis aqui no Brasil, tá? Quem sabe correndo aí com as refinarias, tal, que o Lula está fazendo, ajude. Mas o fato é que o governo tem que fazer mais propaganda, pessoal. Tem que divulgar isso aí para as pessoas verem. Ó, o dólar está lá embaixo, sendo que fizeram um escândalo danado quando o dólar subiu. Combustível está lá embaixo, de novo baixando, e a tendência é cair mais um tempo, até que o barril do petróleo suba de novo. E você não vê ninguém falando nada disso. Então sabem é culpar o Lula por tudo. E alguns idiotas ainda querem a volta do Bolsonaro. Às vezes eu gostaria também que o Bolsonaro voltasse, pessoal. Que nem o Trump nos Estados Unidos. Porque aí ele ia ferrar tanto esse país, que nem o Trump está fazendo lá, que eu só ia dizer para esse pessoal que gosta dele, bem feito, faz a minha agora, faz a minha. Não estava ruim com o Lula baixando os preços? Então agora tolerem o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro voltar a gasolina passar de 10, o dólar passar de 10, tudo estourar no Brasil, aí eu quero ver a cara dessas pessoas. Inclusive essas classes que apoiam o Bolsonaro, como o agro ou os caminhoneiros. Será que eles iam querer ter um Bolsonaro de volta? Fica aí para reflexão. Então tá aí, galerinha, só um videozinho informativo, tá? Compartilhe também essas informações boas, pessoal, para as pessoas saberem que o governo Lula tá fazendo de bom, tá? Senão
fica só as mentiraiadas e aquelas pechas negativas no governo. Então é bom a ajuda de vocês para compartilhar. Vou passar a sirene. Bem no finalzinho do vídeo vem a sirene. Quem quiser também, considere entrar em lista de aviso que eu tenho agora, tá? WhatsApp, Telegram, são só listas de aviso para você ser notificado quando eu faço um vídeo novo, que eu coloco nessas listas de transmissão, tá bom? Compartilhe o vídeo, dê o seu like, comente o que você achou. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.